Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Fabrício e serei o seu tutor nesse semestre. Primeiramente, gostaria de desejar a todos um ótimo semestre e de me colocar à disposição de vocês para auxiliá-los naquilo que for necessário. Bom pessoal, estamos iniciando um novo semestre, ou seja, uma nova etapa na nossa vida acadêmica. Nessa época é muito comum as pessoas fazerem planejamento, colocarem metas, objetivos e pouco tempo depois desanimarem, não conseguirem alcançar aquilo que tinham planejado. Além disso, nós estamos na modalidade de estudo à distância. Nessa modalidade de estudo, o aluno deve ter um comprometimento muito grande e uma disciplina para seguir um cronograma de estudos e evitar que ele deixar tudo para a última hora e procurar ter um processo de aprendizado o mais eficiente possível. Nessas férias, eu li um livro muito fácil, muito simples, de uma leitura gostosa, mas que me fez refletir bastante. E desse livro eu tirei algumas ideias e algumas sugestões que gostaria de compartilhar com vocês. O título desse livro é Você Sabe Estudar? E o autor é o Cláudio de Moura Castro. A primeira coisa que nós temos que ter em mente quando iniciamos o semestre é ter uma clareza muito boa sobre o propósito de estudar. Ou seja, por que eu estou fazendo esse curso? Por que eu estou estudando? Quais benefícios eu espero desse curso? Para a minha realização pessoal. Então, eu vou me sentir mais realizado, eu vou me sentir mais confiante. O que esse estudo, esse curso vai me trazer pessoalmente? Para a minha carreira profissional. O que esse curso pode contribuir para a minha carreira profissional? Aumento, promoção, conseguir um emprego melhor. O que eu vou conseguir com esse curso que vai proporcionar benefícios profissionais para mim? E além disso, em muitos casos, essa realização profissional, pessoal, e esse impacto na carreira profissional pode ter consequências para a minha família. Se eu for um pai ou uma mãe de família, se eu estiver ganhando mais, se eu estiver me sentindo melhor, esses ganhos vão refletir para a esposa, esposo, filhos, assim por diante. E com isso, eu tenho que ter em mente que quanto maior a minha ambição, quanto mais eu espero desse curso, quanto mais o retorno que eu espero de estar estudando, eu tenho que me preocupar, primeiro, com o tempo de estudo, em segundo, com a qualidade de estudo. Não basta eu me esforçar tantas horas por dia. Eu tenho que me esforçar tantas horas por dia, com qualidade, estudando da maneira correta. E sempre ter em mente que a disciplina não é algo que nascemos com nós, não é algo que nós trazemos de berço. A disciplina é um hábito que nós aprendemos deliberadamente. Nós temos que nos fiscalizar e nos impor algumas condições para nós termos mais disciplinas. Algumas pessoas têm maior ou menor facilidade em ser disciplinado em alguma área, mas todas têm que desenvolver esse hábito, esse costume, de maneira deliberada. Segundo ponto que nós temos que ter em mente é que não existe receita milagrosa. Não existe fórmula mágica para nós aprendermos de maneira fácil. Nós temos que sentar na cadeira, gastarmos algum tempo, investirmos algum tempo estudando para termos bons resultados lá no final. E a melhor dica que eu vi nesse livro é o planejamento. Nós temos que planejar, colocar horários, colocarmos limite para que nós consigamos chegar no final do semestre com um bom resultado. Primeiro passo, a primeira passo que o autor do livro coloca, que eu achei bastante interessante, é que tudo começa com as listas. Nós devemos fazer, basicamente, 2 listas. O primeiro, o autor chama de listão. É um listão com todas as atividades que devem ser realizadas no semestre. No nosso ensino à distância, o semestre é dividido em ciclos. E isso facilita muito o nosso planejamento. Então, nesse listão, eu tenho que colocar prioridades, o que é mais importante, marcar o que já foi iniciado. Então, se eu inicio alguma atividade, eu posso ir lá colocar um Vzinho na frente ou grifar com uma cor diferente. E o que já for concluído, eu vou riscar. E esse listão vai me auxiliar a me organizar para evitar deixar alguma coisa para trás. A segunda lista, o autor chama de agenda, que é um cronograma mais detalhado com as datas das atividades. Ou seja, para quando que eu tenho que fazer cada atividade.
E com isso eu vou conseguir estabelecer metas mensais e metas semanais, determinar as datas, então datas de fórum, questões online, portfólio. Colocar isso no papel, mesmo que nós já tenhamos isso em mente, nos ajuda a ter maior disciplina. Se eu deixo só na minha mente, a chance de eu deixar para lá é muito mais fácil. A chance do tempo passar e eu não cumprir esse cronograma é muito maior. Tendo isso no papel, colocado em algum lugar visível, que nós temos acesso diário, é muito mais, isso nos estimula muito mais a ter disciplina e a seguir o nosso cronograma. E além de ter esse cronograma, é importante que nós controlamos e revisemos o andamento das atividades, para evitar de perder prazo, esquecer alguma coisa. Então, o importante é fazer essa lista com cronograma, por exemplo, semanal, e chegar no final da semana, analisar para ver se nós conseguimos atingir todas as atividades e prazo, todas as metas que nós tínhamos estimulados. E é importante fazer isso para cada disciplina. Dividir os dias da semana e estabelecer quais disciplinas que nós vamos estudar cada dia. Pessoal, nós sabemos que não é fácil deixar de fazer alguma atividade, ir no barzinho, brincar com um amigo, assistir um filme, uma série, mas nós temos que lembrar do nosso propósito. Se nós temos nosso propósito claro em mente, nós vamos ter mais força e mais condições de evitar, de fugir daquelas atividades que nos dê prazer momentâneo, para nos dedicar a algumas atividades, como o estudo, que pode parecer chato, mas que não vai nos trazer um benefício a longo prazo. Por isso que aquele primeiro passo de ter o propósito em mente é fundamental. O segundo ponto é ter um ambiente de estudo que me proporcione condições adequadas para aprender. Nós temos que lembrar que estudar não é uma atividade tão gostosa, não é uma coisa que eu vou fazer com tanto prazer. Então eu tenho que evitar algumas armadilhas para que eu consiga focar, para que eu consiga me dedicar e fugir daquelas atividades que vão me trazer mais prazer momentâneo, mas vão me trazer prejuízo no longo prazo. Por exemplo, procure o melhor horário. Evite aqueles horários após alguma atividade estressante. Evite horários muito corridos, onde a nossa mente esteja sob muita pressão. Encontre o melhor horário para você. Algumas pessoas rendem mais na parte da manhã, outras na parte da tarde. Outras são mais noturnas, gostam mais de estudar à noite, de madrugada. Veja aquele horário que é melhor para você, se dedique e faça uma agenda reservando esse horário para os seus estudos. Inicie pela tarefa mais difícil e mais importante. É muito comum nós deixarmos o mais difícil para depois. Mas quando nós iniciamos os nossos estudos, o nosso cérebro, a nossa mente está descansada. E é nesse momento que nós temos que nos dedicar àquelas tarefas mais complicadas. Se nós deixarmos essa tarefa para um segundo momento, pode ser que nós já estejamos cansados e nosso cérebro não absorva tanto assim daquilo que nós devíamos aprender. Procure conforto, sem relaxar demais. Estudar em um ambiente claro, em uma cadeira confortável, mas evitar, por exemplo, estudar na cama, estudar em um lugar que seja convidativo para fazer outras atividades. Procure aquele lugar que me dê conforto e que, ao mesmo tempo, me auxilie a ter mais foco e maior concentração. Garanta a organização. Uma coisa interessante que o autor destaca nesse livro é que se eu criar um ritual de organização para eu estudar, se eu deixar o material guardado em um lugar de fácil acesso, e toda vez que eu for nessa gaveta ou nessa estante pegar esse material, eu vou estar criando um ritual de estudo. E com isso, a minha mente, o meu cérebro vai estar se preparando para eu estudar. E a mesma coisa no final do estudo. Após estudar, organizar a mesa e guardar o material no seu devido lugar. Isso ajuda o nosso cérebro a iniciar e a encerrar uma atividade e nos proporciona maior aprendizagem. Procure um lugar silencioso. Muitas pessoas preferem trabalhar com música, outros preferem silêncio absoluto.
O importante é nós evitarmos distrações, evitar celular tocando, evitar sinal de novas mensagens no WhatsApp ou de e-mails. Né? Então nós temos que procurar aquele lugar que seja silencioso e que nos ajude a concentrar e que nos proporcione maior concentração. E uma coisa que também é importante, o nosso cérebro, nosso período de concentração, ele é limitado. Nosso cérebro consegue trabalhar de maneira limitada. Então, o autor sugere que nós façamos pausas, pequenas interrupções a cada 25 a 40 minutos, não mais que isso. Ele fala que é o tempo médio que as pessoas, que o nosso cérebro conseguem trabalhar de maneira eficiente. Mais que isso, o nosso cérebro já começa a cansar e o nosso rendimento cai. Contudo, é importante lembrar que essas pausas devem ser controladas. Não adianta eu fazer uma pausa muito longa e depois o meu cérebro vai desligar totalmente, eu vou perder tempo e ao invés de ajudar, essa pausa vai acabar atrapalhando. O autor também chama atenção para fazermos pequeno exercício nessas pausas. Subir alguma escada curta de 1 ou 2 andares, dar uma caminhada dentro de casa, ir até a janela. Esse pequeno exercício estimula a circulação e coloca o nosso cérebro mais alerta. O terceiro ponto que eu achei interessante, quero chamar a atenção, é a diferença que o autor faz entre a leitura ativa e a leitura passiva. A leitura passiva é aquele tipo de leitura que nós fazemos quando estamos lendo, por exemplo, um romance. É naquela situação onde nós não estamos preocupados em reter muita informação, onde nós não estamos preocupados em reter, em aprender, em sim ter o prazer da leitura e fazer uma leitura corrida. Essa leitura passiva é aquela leitura linear. Eu começo a ler no início do livro, vou até o final, né, sem tantas preocupações. Quando se trata de estudo, de uma leitura mais complexa, de um conteúdo mais detalhado, o autor acha importante nós fazermos o que ele chamou de leitura ativa. E essa leitura ativa, ela tem 3 passos. O primeiro passo ele chama de leitura por inspeção. Ou seja, nesse primeiro passo, eu vou ler alguns tópicos do livro. Eu vou ler, por exemplo, o título e o prefácio. Eu vou ler o sumário. Eu vou ler alguns capítulos mais importantes. Eu vou folhear o livro ou o artigo que seja que eu estou lendo. Vou ver quais são os títulos do capítulo ou das sessões, se tem imagens, gráficos, como que o texto está organizado, né? E também a bibliografia. Essa leitura por inspeção, ela é importante para identificar os pontos mais relevantes do texto, né? Identificar a ideia central. Então, o que o autor vai tratar, qual que é a ideia dele, qual a ideia que o autor do texto está querendo passar, quais são os pontos mais relevantes. E isso vai me preparar para reter informações. Então, quando eu perceber que eu estiver chegando em alguma informação importante, em alguma parte do texto que é mais importante ou mais difícil, alguma definição fundamental, o meu cérebro já vai estar preparado para isso e eu também já vou preparar o meu estudo para essas partes mais importantes. E além disso, eu já vou ter em mente a espinha dorsal, né, ou a linha de assuntos que o autor vai seguir. E isso me proporciona maior aprendizado. O segundo ponto é a leitura analítica, né, que é aquela leitura linear ou corrida. Né? Eu já me preparei, eu já fiz a minha leitura por inspeção e eu já sei o que o autor vai tratar. E aí é só eu ler o texto de maneira corrida, né, ressaltando as partes mais importantes. Então eu vou identificar o assunto mais relevante, definições, o que às vezes é mais difícil, né, marcar algumas partes que eu tenho que voltar. Cada pessoa prefere estudar de uma maneira diferente. Algumas fazem resumos, outras fazem mapa conceitual, algumas preferem apenas grifar no texto. Cada uma tem a sua própria maneira de estudar. E é nesse ponto que você vai usar, né, essa sua característica pessoal para conseguir para estudar de uma maneira ou de outra. E o terceiro e último passo
é a parte mais complicada, mas também a parte mais enriquecedora da leitura ativa, que é fazer a leitura comparativa, né? Comparar as ideias do autor com outros autores e com o mundo. Que lições o autor ensina? Como esse autor se relaciona com outros? Então, no caso aqui de vocês, né, que estão lendo o conteúdo de um curso, tentar ver como que esse conteúdo pode ser aplicado na prática, né? Como que esse conteúdo vai contribuir para a minha carreira profissional. Quais tópicos daqui são mais importantes para isso? Né? Essa leitura comparativa eu também posso comparar com outros autores. É normal autores convergirem em algumas ideias, em alguns pontos e divergirem em outras ideias. E com isso, você comparando, você consegue entender por que o autor tem uma ideia, por que o autor tem uma outra ideia, e isso vai enriquecer muito o aprendizado de vocês. Concluindo, né, se tudo começa com uma lista, tudo também termina com as listas. Eu posso fazer uma lista de conteúdo, destacando o conteúdo mais importante. Então, quais são os tópicos mais importantes, né, como pode ser aplicado na prática, né, o que esse assunto, esse tópico vai me ajudar na minha carreira profissional. O que pode ser cobrado na prova, né? Lembre-se que vocês vão ser avaliados por provas, questões online, né? Então, desse conteúdo todo, o que é mais importante e que o professor pode cobrar na prova, né? E como que o conteúdo relaciona entre si. Então, se eu já estou estudando no segundo ciclo, tentar entender qual é a relação desse segundo ciclo com o primeiro ciclo. Né, como que esse conteúdo de uma certa disciplina se relaciona com o conteúdo de uma outra disciplina. Fazer essas ligações nos ajuda a aprender bastante e vai enriquecer muito o nosso aprendizado. E uma outra lista de dúvidas. No ensino à distância, é muito comum a gente passar o semestre inteiro sem tirar dúvidas de alunos. Isso porque esse processo de dúvidas depende muito mais do aluno do que do professor. Então, é muito importante, quando vocês estiverem estudando, vocês fazerem uma lista, colocarem lá as dúvidas, os pontos mais difíceis, e mandar essa dúvida para o seu tutor. Esse feedback, além de tirar a dúvida de vocês, é importante para nós tutores entendermos como que está indo o andamento de vocês, como que está indo a aprendizagem, e identificarmos alguns pontos que nós podemos melhorar. Então, essa segunda lista, vamos dizer assim, a lista final, eu tenho que colocar os conteúdos, conteúdo mais importante, conteúdo que vai ser cobrado na prova e que eu vou utilizar na minha carreira profissional, e uma segunda lista com as dúvidas, que devem ser tiradas pelo correio ou fórum, né, para eu não deixar passar dúvidas e vir fazer as provas ou entregar o trabalho com dúvidas. Pessoal, esse livro, né, é um livro muito gostoso de se ler, tá? Ele é muito simples, ele é bastante básico. Tem muito mais ideias, né? O que eu tirei aí foram alguns pontos básicos, algumas ideias básicas, e eu deixo para vocês como sugestão de leitura de vocês, tá? Querendo ou não, nós somos todos estudantes, né? E nós temos que saber estudar. E nesse livro tem algumas dicas básicas, não existe mágica, né? Mais uma vez falando que não existe milagre, não existe receita mágica, mas são dicas básicas de planejamento, organização, método de estudos, né? Que com certeza vai auxiliá-lo bastante nesse semestre. Bom, eu me coloco à disposição para auxiliá-los naquilo que for necessário. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão sobre esse filme ou qualquer outro assunto, não deixem de me procurar, é só mandar e-mail pela ferramenta correio da SAB, que eu vou estar à disposição. Mais uma vez, um ótimo semestre a todos e um forte abraço. Até mais.